Boa tarde. Quem depende do transporte coletivo no sistema municipal ou intermunicipal aqui em Várzea Grande tem feito reclamações diárias sobre a demora dos ônibus e principalmente o sucateamento da frota. Nós vamos acompanhar um pouco da rotina de quem precisa voltar para casa do trabalho e depende da linha 55, que interliga o Cochipó, em Cuiabá, com o terminal André Maggi, aqui em Várzea Grande. E acredite, é preciso ter muita paciência e jogo de cintura para voltar para casa.
Que situação, hein? Nós procuramos o Consórcio Metropolitano de Transportes, que é responsável pela operação da linha 55 e das demais linhas intermunicipais aqui de Várzea Grande. O consórcio informou que está procurando fazer o possível para reduzir o tempo de espera e otimizar o transporte coletivo para todos os passageiros que dependem das linhas intermunicipais para ir para o município de Cuiabá, mas não informou de maneira clara como pretende fazer essas otimizações e principalmente o prazo para que essas otimizações passem a valer. Nós procuramos a empresa do transporte coletivo municipal aqui em Várzea Grande, a União Transportes, também para saber sobre as constantes reclamações sobre atraso dos ônibus e também a falta de veículos para atender todas as linhas do município. A empresa não se pronunciou até o presente momento, mas o espaço segue aberto para manifestações. E você verá ainda na edição de hoje: jovem de 19 anos é morto em Primavera do Leste pelo Tribunal do Crime. O preço de alguns produtos da cesta básica tem disparado nos supermercados. E o campeonato mato-grossense contará pela primeira vez na história com o uso do VAR. Essas e outras notícias a partir de agora no TVSB Jornal. Alguns produtos da cesta básica tiveram aumento nos supermercados. Você confere agora nesta reportagem. Até o supermercado está cada vez mais difícil, mas segundo a pesquisa do Índice de Preços Toledo, feito em supermercados aqui de Presidente Prudente, o valor da cesta básica para uma família de 4 pessoas ficou um pouquinho mais barato. Agora pode ser encontrado por cerca de R$ 1.025, mas apesar disso, alguns produtos subiram. Um deles, o principal vilão deste mês, na primeira quinzena de janeiro, tem sido o tomate. Subiu quase 53% quando comparado a dezembro de 2025, agora ele pode ser encontrado por, em média, R$ 8,11. A gente também preparou aqui um carrinho para mostrar outros produtos que sofreram altas, mas também teve produtos que ficaram mais baratos. Vamos então mostrar para vocês qual deles que teve um aumento agora em janeiro de 2026. Um item que chamou a atenção também tem sido o sabão em pó de 800 gramas. Ele subiu 15% e agora custa cerca de R$ 7,12. O biscoito tipo maisena de 350 a 400 gramas ficou quase 12% mais caro, agora um preço médio de R$ 6,39. Já o desodorante spray também teve aumento de praticamente 12%, sendo vendido por R$ 7,61. O creme dental também subiu, viu? Cerca de quase 9%, com preço de R$ 4,88. Mas também teve produtos que ajudaram a aliviar um pouquinho a conta ali da família. O desinfetante de fragrância Pinho é um deles, viu? Ficou praticamente 20% mais barato agora, custando em média R$ 4,99. O macarrão espaguete também teve queda de 13%, está sendo vendido por R$ 3,08. O shampoo de 350 ml apresentou uma diminuição de quase 11%, com preço ali de R$ 8,92, uma média. A água sanitária de 1 litro também caiu um pouquinho, mais de 10% agora mais barato e custa por volta de R$ 3,33. Olha, após 6 anos da pandemia de Covid-19, as mortes relacionadas à doença têm preocupado os mato-grossenses. A Covid não foi embora e deixou como vítima fatal a estudante de agronomia de 20 anos, Karina Bernardes Prestes. A jovem morreu em decorrência a complicações da Covid nesta última segunda-feira. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Tangará da Serra. Inicialmente, os médicos trataram o caso como pneumonia. Só após a realização de exames que a Covid foi identificada. No Hospital Universitário Júlio Miller, em Cuiabá, um bebê está na UTI neonatal, com suspeita de estar com a doença. Os médicos aguardam o resultado do exame.
Casos assim reforçam que a Covid permanece. Hoje, a Covid tem um comportamento epidêmico, então ela tem períodos de maior acontecimento e períodos menores, como acontece com a gripe, com outros vírus respiratórios. A Covid-19 continua sendo uma infecção grave para uma parcela da população. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, em todo o país, 10.410 pessoas apresentaram gravidade e dessas resultaram em 1.700 mortes. Para evitar esses números terríveis, é importante manter a vacinação, pelo menos no grupo de risco. O calendário vacinal hoje, né, que é orientado pelo Ministério da Saúde, a gente inclui crianças menores de 5 anos, se eu não me engano, e adultos acima de 60 e grupos de risco. Então, pessoas com comorbidades, diabéticos, pessoas com doença pulmonar, renal crônica, aquelas pessoas que usam medicação para abaixar a imunidade porque tem uma doença autoimune, alguma coisa assim. Essas pessoas têm que fazer. A gente precisa lembrar que o risco nessa doença é você descompensar do Covid. Se você se infecta, é você descompensar da doença que você já tem. Esse é o grande risco e a gente usa a vacina para prevenir isso. Dona Cleusa, aos 66 anos, perdeu amigos para esta grave infecção, mas ela nunca contraiu o vírus e recomenda a vacinação. A senhora se imunizou, tomou a vacina? Tomei. Quantas doses? 5. Parou por aí ou vai continuar? Se tiver, eu continuo, porque eu nunca senti nada com essa vacina. Só bem. A ciência ela é muito clara em relação ao benefício da vacina, muito mais clara e até os estudos em relação aos malefícios mostram que é uma incidência muito baixa. Toda vacina vai ter seu risco adverso e quando a gente olha risco-benefício, o benefício é muito maior que qualquer risco que possa ter. Então, tem que vacinar. A seguir, jovem de 19 anos é morto pelo Tribunal do Crime em Primavera do Leste. Hoje é o dia da visibilidade trans, mas ainda temos muito a se fazer quando se trata do enfrentamento à violência. A gente volta já. Continue conosco. Hoje é comemorado o Dia da Visibilidade Trans, mas ainda temos muito a se fazer quando se trata do enfrentamento a esse tipo de violência. Bom, o Dia Nacional da Visibilidade Trans é importante para dar luz a esse assunto, que ainda é de muita essa realidade de muito sofrimento aqui no Brasil, né? E claro, em outros países. Para falar mais sobre esse assunto, então, eu já vou começar a conversa com o João Arruda, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB de Presidente Prudente. João, vamos falar então em relação ao que representa esse Dia Nacional da Visibilidade Trans e por que ele ainda é tão necessário aqui no nosso país. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O Dia da Visibilidade Trans aqui no Brasil é celebrado nessa data, né? Primeiro porque em 2004, nesse mesmo dia, pessoas trans e travestis se reuniram pela primeira vez no Congresso Nacional para reivindicar direitos. E desde então essa data se celebra o Dia da Visibilidade Trans no Brasil, que é de muita importância porque a gente precisa falar e dar visibilidade de fato para esse tema para conquistar cada vez mais direitos, né? O cenário no Brasil é muito sério, é um país que lidera rankings mundiais de assassinato de pessoas trans e travestis em todo o mundo. São números que ainda bem que têm diminuído recentemente, mas ainda são muito alarmantes, né? Então é muito importante a gente pautar datas como essas, né, e discutir cada vez mais esse tema, dar de fato visibilidade para esse tema. E, João, quais fatores que você acredita que colocam a população trans em situação ali de maior vulnerabilidade em relação à violência no Brasil? De fato, o preconceito, né, é a causa aí que mais enseja todas essas consequências. E eu acredito que uma das formas da gente acabar com o preconceito é cada vez mais falando de fato sobre esse assunto, sobre esse tema, não só em datas, né, que nós celebramos, mas em todos os períodos do ano.
Investir em políticas públicas para essa população, trazer mais visibilidade para ela também são fatores importantes, né? Com certeza, políticas públicas são muito importantes em todas as áreas, né? Saúde, educação, trabalho. Essa população é uma população que enfrenta muita dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho também, né? Quando a gente analisa estatisticamente, menos de 1% das pessoas em trabalhos formais são pessoas trans. É um número muito baixo, né? Então a gente precisa trabalhar sim em políticas públicas, pensar em pessoas que nos representam no legislativo, né? Que estão engajadas com essa pauta, para que nós consigamos não só conseguir mais direitos, mas também manter aqueles que nós já conquistamos aí ao decorrer dessa luta. E, João, em relação à prevenção, né, o que precisa mudar realmente é a cabeça da população em relação à população trans? Exatamente, é a cabeça, né? A gente precisa cada vez mais levar informação para a sociedade, falar sobre esse tema, abordar socialmente esse assunto para que a gente consiga, então, desmistificar tudo isso e diminuir cada vez mais o preconceito, né? Aí, João, muito obrigada por todas as suas informações. Um dia muito importante para a população trans, mas também para toda a nossa sociedade, né? O Brasil estar entre os países que mais mata a pessoa trans é um número assim inacreditável, né? A gente sabe que o respeito ao próximo é o que deve ser levado em consideração para todos. O Campeonato Mato Grossense contará pela primeira vez com o uso do VAR. E muita pressão por parte dos dirigentes dos clubes que se sentem prejudicados e críticas da imprensa, a Federação Mato Grossense de Futebol resolveu agir com relação aos problemas recorrentes da arbitragem no Campeonato Mato Grossense desse ano, que está apenas na sua 5ª rodada. A 6ª começa hoje, com esta partida isolada entre Cuiabá e União na Arena Pantanal. Depois de erros capitais influenciarem diretamente no resultado de algumas partidas, a federação anunciou no final da tarde de ontem que vai adotar o árbitro de vídeo, o VAR, mas apenas na fase semifinal e final do Campeonato Mato Grossense, ou seja, nos dias 14 e 15 de fevereiro, as semifinais, e nas finais dia 1º de março e 8 de março. Se vai resolver o problema, ninguém sabe, porque os clubes que se sentiram prejudicados na etapa inicial não vão receber os pontos perdidos de volta por conta de gols que não foram validados, pênaltis marcados irregularmente e outros erros fatais da arbitragem. O fato é que a federação fez uma parceria com a CBF e adivinha quem vai pagar pelo VAR? Os clubes filiados. Daqui a pouco você confere. Secretaria Estadual de Segurança Pública realiza exposição sobre a reflexão do trabalho análogo à escravidão. E a seguir, um jovem de 19 anos é morto em Primavera do Leste pelo Tribunal do Crime. Até já. A Secretaria Estadual de Segurança Pública fez ontem uma exposição sobre o trabalho análogo à escravidão. O objetivo dessa exposição é fazer uma reflexão e conscientizar a população mato-grossense sobre esse tipo de trabalho, que é crime. Hoje é um dia muito importante para reflexão e também para ação. É preciso erradicar o trabalho escravo no Brasil e em Mato Grosso também. Só que isso ainda não aconteceu. Portanto, tem uma exposição fotográfica na Secretaria de Segurança Pública que traz os registros de trabalhadores em condições análogas à escravidão. E são várias imagens de diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Minas Gerais. Anderson, para ilustrar, vamos mostrar aqui essa imagem. Olha o olhar triste desta criança. Está numa carvoaria. O Sidney Pereira dos Reis nasceu em 1986. O que acontecia no ano do nascimento dele? Copa do Mundo. E olha, Sidney, o sonho dele não era trabalhar como um escravo, era ser um jogador de futebol. Muitos sonhos são interrompidos quando os seres humanos são forçados a ter esta condição lamentável e, mais do que isso,
criminosa. E esta exposição chama justamente para que haja uma grande reflexão, uma mudança na postura de empregadores. E a ação de fiscalização continua, com resultados que rendem no resgate desses trabalhadores e também em processos penais contra quem obriga alguém a ficar numa situação como esta. Os empregadores, após o fim do processo fiscalizatório, são autuados e, ao final do processo administrativo ser condenados, eles vão para uma lista suja, onde ficam por 2 anos submetendo a boicotes comerciais, a todas as implicações administrativas também. E também tem a repercussão penal. A condição análoga à escravidão é um crime, então eles respondem criminalmente também na Justiça Federal. Apenas no ano passado, aqui em Mato Grosso, mais de 600 trabalhadores foram resgatados. E onde estavam esses trabalhadores? Bem, aqui no estado, praticamente são 3 os segmentos que mais submetem as pessoas à escravidão. Tanto trabalhadores rurais, ou seja, no agro, construção civil e também domésticos. São mulheres, geralmente elas são uma idade mais avançada e são pessoas tratadas como pessoas de confiança, né, da família. E aí acaba se falando, é como se fosse mais uma pessoa da família. E elas nem se veem como vítima, que eu vejo que é o pior, né? Elas não se veem como vítima do trabalho escravo, porque elas se acham pessoas da família. Carga horária exaustiva, o local também de atividade dela não é um local insalubre, ela pode também sofrer humilhações, agressões, né, e não receber os valores, né, remunerados, ou seja, uma remuneração muito inferior à que ela teria direito. E ela passa muitos e muitos anos sem receber qualquer valor indenizatório pelo seu trabalho. Nossa missão é erradicar o trabalho escravo em Mato Grosso. Nós estamos trabalhando para isso. Sabemos que é difícil, o desafio é grande, porque envolve diversos atores, né? Sabemos que não tem um único segmento, não tem um único setor responsável para essa tarefa. E nós temos um plano estadual detalhado com ações, com metas, com prazos, com coordenadores, com responsáveis de cada ação que vai culminar com a erradicação ou, no mínimo, a redução. Diante de um dia desse de reflexão, estas imagens que chamam a atenção e que pedem para que as pessoas olhem para o ser humano como deveriam, com muita humanidade. Por isso que a exposição fotográfica Retrato Escravo tem esse propósito de estimular ações humanitárias e não capitalista ao extremo. O capitalismo selvagem, que mata, que rouba sonhos. Fica de reflexão, né, Anderson? Um jovem de 19 anos foi morto em Primavera do Leste pelo Tribunal do Crime. A polícia, com a ajuda de um cão farejador do Corpo de Bombeiros e a guarnição, eles encontraram o jovem Atilan Silva Oliveira, de 19 anos. Atilan estava desaparecido depois de ter saído para trabalhar de entregador na região do Poncho Verde. Bom, a gente tomou ciência do desaparecimento do Atilan por volta do dia 12 e começamos a levantar as informações. Primeiramente, descobrimos um certo vínculo dele com uma facção criminosa atuante aqui no nosso município, e que também ele era oriundo da cidade de Castres, e lá na cidade de Castres ele havia sido, entre aspas, decretado por um odioso Tribunal do Crime. Ele já veio para cá no intuito de se refugiar, de fugir dessa situação, porém faccionados dessa cidade encontraram ele aqui. De acordo com o delegado Eric Martins, Atilan teria sido julgado pelo Tribunal do Crime na cidade de Cáceres.
Basta agora saber se Átila seria integrante de uma facção rival da que acabou executando ele. Mas isso não foi confirmado ainda. Informações que nós temos é que ele foi decretado por pertencer a uma facção rival. Fato esse que ainda não foi confirmado, a gente ainda não estabeleceu nenhum tipo de vínculo dele com uma facção rival que atua aqui no nosso município. A procura pela vítima de 19 anos se intensificou após a chegada do cão farejador do Corpo de Bombeiros. Foram pelo menos 2 lugares importantes que as equipes de buscas fizeram uma varredura para poder encontrar a vítima. Após a localização, as características, principalmente das vestimentas, foi quem fez com que a polícia identificasse que aquela pessoa ali tratava-se de Átila. Temos as vestimentas no dia em que ele desapareceu, as vestimentas que ele estava naquele momento, e são as mesmas vestimentas que a gente encontrou hoje no corpo que nós localizamos. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pela Polícia Judiciária Civil e nós acionamos, trouxemos um cão de busca do Corpo de Bombeiros Militar aqui para o município, e juntamente com uma equipe aqui da 6ª Companhia, realizamos buscas nos locais indicados pela Polícia Civil e estávamos desde ontem, realizando as buscas, e na tarde de hoje, nós realizando as buscas nos locais apontados, conseguimos localizar aí onde o corpo estava enterrado, com o apoio do cão de busca. Foram aproximadamente quantos locais aí suspeitos que o Corpo de Bombeiro teve que fazer essa verificação para ver se encontrava o corpo dessa vítima? Ontem foi um local, hoje já foi uma área diferente, mas foi uma extensão de terra aí um pouco grande. A gente vai por eliminação, faz a varredura do local, não encontrou, passa para o próximo local e continua os trabalhos até localizar. O corpo do jovem estava enterrado em uma cova rasa de aproximadamente 1 metro de profundidade, em uma mata que fica aos fundos do lago municipal. Após a localização do corpo, a polícia continuará as investigações para que todos os envolvidos sejam localizados. Bom, eu quero deixar claro aqui o seguinte, é que toda e qualquer pessoa que teve participação nesse crime, ele vai ser responsabilizado. Agora nós vamos finalizar as investigações, vamos chegar a todos os autores e todos eles vão ser entregues à justiça para que eles paguem por os seus atos. As canetas emagrecedoras têm sido utilizadas no combate à obesidade e ao sobrepeso. Adriana passou a vida toda tendo que lidar com a compulsão alimentar. Só pensava em comida e o resultado veio quilos a mais na balança. Eu já fui sempre gordinha, Sempre, tive muita vontade de comer, muita compulsividade por comida, Você tá parado, você só fica imaginando comida. Coisa de gordo mesmo, cabeça de gordo, Você só imagina comida. Você olha o Facebook, tá lá, o Facebook seu só tá apresentando comida, Instagram. Com 50 anos de idade, não aguentava mais dietas restritivas sem resultados eficazes e ainda era sedentária, não gostava de atividades físicas, engordava tudo de novo. Aí a idade vai chegando, vai cada vez ficando mais difícil de emagrecer, mais difícil de se controlar, Aí já tem os hormônios que vão, Então, sempre tive esse problema de gordura. Sendo assim, ela decidiu pelo uso da caneta emagrecedora. Em 2 meses, eliminou 11 quilos. Apareceu a caneta, vamos lá, Vamos tentar emagrecer. Aí fui para academia, Uso a caneta, mas comecei a fazer atividade também, Porque nem só ela que vai fazer o milagre também, Você tem que correr atrás também para ajudar, O bem-estar, a saúde. Meu colesterol ele era bem alto, triglicérides alto. Aí agora já era de 260, agora já veio para 100, 99, então melhorou bastante. Mas a caneta é para isso também, emagrecer. E aí vem um alerta da geriatra. A médica explica que perder gordura ajuda a ficar mais saudável. Mas atenção, principalmente para quem avança na idade. Os quilos perdidos com os medicamentos não podem incluir a diminuição de músculos. Isso é prejudicial. No idoso, a gente tem muita preocupação da massa muscular, perda de massa muscular que acontece a partir dos 40, se intensifica aos 60 e mais ainda aos 80 anos. Então, o que a gente frisa muito, além do peso, IMC, a gente frisa muito a composição corporal.
como é a força muscular desse paciente. E aí, esse foco é o principal, além, claro, de exames de sangue, colesterol, diabetes, mas o principal para a gente é a composição muscular desse paciente, para que ele naturalmente, como eu disse, já vai perder massa muscular. Com as canetas, a gente sabe que também tem a perda de massa muscular. Então, o acompanhamento nutricional com composição alimentar de proteína, de vitaminas, né? Precisa ter juntamente com atividade física, principalmente exercícios resistidos, de força, musculação, é muito importante para esse paciente idoso que iniciou o uso da caneta. Grandes perdas de massa muscular pode inclusive atrapalhar a funcionalidade. Como assim? As atividades simples do dia a dia não podem ficar comprometidas. Tem pessoas que mal conseguem caminhar, levantar sozinha de uma cama ou cadeira, ou mesmo tem o risco de cair e fraturar ossos. No idoso, fragilidade, perda de massa muscular pode ser reflexo de queda. E aí, queda no idoso é um risco muito grande. Então, não é uma medicação proibida para os idosos, mas é cheia de cuidados e que precisa ter acompanhamento médico. Mas longe desta realidade está hoje a Adriana. Ela mudou a vida. A caneta que a fez emagrecer revolucionou os hábitos dela, do sedentarismo à disciplina nos treinos, cardio e de força. A Adriana já entendeu que só o uso da caneta emagrecedora não é a receita para ter a saúde, além, é claro, de não ter mais os quilos indesejados. O uso do medicamento veio acompanhado de muita atividade física. Ela não abre mão de estar na academia de segunda a sexta-feira. É assim todos os dias, Adriana? Sim, todos os dias. Desde quando eu comecei a tomar a caneta, ela me deu a vontade de viver de novo, né? De me exercitar, me trouxe a vida de novo, a minha saúde, tudo ela trouxe. Bem-estar. Funcionava assim na academia de segunda a sexta antes do uso da caneta? Não, isso eu achava que não era para mim. E agora? Agora é. Agora é o meu dia a dia, sem isso não tem como. No mínimo quantos km? 10 km todos os dias. Fora a musculação? Fora a musculação. De manhã eu faço musculação e a parte da tarde eu faço meus 10 km. Uma boa tarde para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!